Olá, pessoal! Nesta aula a gente vai ver as propriedades de determinantes. Essas propriedades podem ajudar bastante a resolver os exercícios, tá? Então vamos ficar bem atentos aqui. Bom, a primeira propriedade fala o seguinte: se todos os elementos de uma linha ou coluna, tá? Então pode ser linha ou coluna, de uma matriz A são nulos, ou seja, eles são todos iguais a zero, então o determinante de A é igual a zero. Tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo, mas eu poderia anular qualquer linha, qualquer coluna de uma matriz, tá? Escolhi anular a primeira coluna só para vocês verem o que acontece. Aqui, ó. Então, vamos calcular o determinante. Aqui, eu vou colocar aqui, ó, vou dobrar a primeira e a segunda coluna, e aí vou calcular o determinante aqui, tá? Então, o determinante vai ser igual. Então, aqui a primeira da esquerda para a direita mantém o sinal, né? 0 vezes menos 1 vezes 5 dá 0. 1 vezes 4 vezes 0 dá 0. 3 vezes 0 vezes 2 dá 0. Beleza. Menos, aí vou fazer lá da direita para a esquerda. 1 vezes 0 vezes 5, 0, né? 0 vezes 4 vezes 2, 0. E 3 vezes menos 1 vezes 0. Então, observem que todo termo que eu tenho lá no meu determinante, ele vai ter 0 vezes alguma coisa. Então, o resultado 0, ok? Então, sempre que você tiver uma linha ou uma coluna, tá? Ou uma coluna, com todos os elementos iguais a 0, seu determinante vai dar 0. Você não precisa calcular, ok? Segunda propriedade, determinante de A é igual ao determinante da transposta de A. Ó, então, lembra que esse T aqui é a transposta. O que é a transposta? Eu troco linha por coluna da matriz, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo, supondo que a A seja a seguinte matriz: 1, menos 1, 2 e 3, tá? Então, só um exemplo, tá? Para a gente fazer. Então, quanto que seria o determinante de A? Então, eu faço, né? Aqui estou numa 2 por 2, né? Então, eu faço 1 vezes 3 menos 1 vezes 2. Então, eu vou até escrever aqui, né? Porque às vezes tem alguém que não lembra. Menos, né? Menos 1 vezes 2. Tá? Cuidado com essas coisas de sinal, tem que ficar bem atento aí, tá? Então, eu vou ficar com 3. E aqui vai ficar menos 2 vezes menos, então vai ficar mais 2. 3 mais 2, 5. Ok? Se eu fizer o determinante da A transposta, eu vou calcular aqui, ó. Quem que seria a A transposta? Então, vai ser 1 menos 1 vem para a coluna, né? Linha virou coluna. Segunda linha virou segunda coluna, ok? Então, quanto que dá o determinante da A transposta, tá? Vai ficar 1 vezes 3 menos 2 vezes menos 1, ok? E também vai dar 5. Isso não é demonstração, tá, gente? Eu estou apenas dando um exemplo de como a propriedade funciona. Se a gente fosse demonstrar, a gente teria que utilizar letras, né? Provar para qualquer matriz, tá? Mas não é o objetivo do curso, tá? De a gente ficar provando as coisas, ok? Algumas coisas a gente até vai demonstrar, mas no geral a gente só precisa entender como elas funcionam. Terceira propriedade. Se multiplicarmos uma linha da matriz, olhem só, uma linha da matriz por uma constante k, o determinante fica multiplicado por esta constante. Ou seja, o determinante dessa nova matriz B é k vezes o determinante da matriz A inicial, ok? Então, também coloquei um exemplo aqui, colocando minha matriz A. A mesma matriz lá do exemplo anterior, certo? Quem que seria a minha matriz B? Ele fala assim, ó, uma linha da matriz, multiplicarmos uma linha da matriz por uma constante K.
Então, se a gente multiplicar uma linha dessa matriz, deixa eu ver, eu multipliquei aqui por 3. Então, eu multipliquei linha 2 por 3, tá? Deixa eu até anotar aqui embaixo para vocês. Linha 2 multiplicada por 3, tá bom? Só para vocês lembrarem depois. Então, eu vou ficar com... Aqui não acontece nada, aqui eu vou multiplicar por 3. Então, vai ficar 6 e 9, ok? Então, o determinante da A a gente já sabe, que a gente já calculou é 5. E o determinante da B a gente faz aqui rapidinho. Então, ó, 1 vezes 9, vou até escrever, tá? Vocês podem fazer direto quando vocês estiverem estudando. Menos 1 vezes 6. Menos 1 vezes 6. Então, eu vou ficar com 9 mais 6. 9 mais 6, 15. O que é esse 15? Esse 15 é 3 vezes o determinante de A, que era 5, ok? Então, ó, o meu K, aqui no caso, é 3, certo? Eu multipliquei a segunda linha da matriz A por 3, aí eu obtive uma matriz nova, né, que é a matriz B, e o determinante dessa matriz B é 3 vezes o determinante da minha matriz inicial, ok? Observem que vou colocar esse K aqui pequenininho, que eu vou escrever um pouquinho mais aqui nessa. Eu não multipliquei a matriz inteira por 3, eu multipliquei apenas uma linha por 3, tá? Mas e se eu multiplicar a matriz inteira por 3? Então, se eu construir uma matriz nova, né, eu vou colocar assim, ó. Agora, se eu faço uma matriz nova C, 3 vezes a matriz A. Então, quem que é essa matriz C? Vou multiplicar a matriz A por 3, certo? Vai ficar 3 menos 3, 6 e 9, ok? Quem seria o determinante de C, tá? Então, vamos calcular e depois a gente tenta ver o que aconteceu aí. Então, o determinante de C vai ser igual a 3 vezes 9 menos 3 vezes 6, tá certo? Então, ó, o 3 vezes 9, 27, aqui, menos 3 vezes 6 vai dar menos 18. Opa, eu coloquei parênteses no lugar errado, deixa eu apagar aqui. Aqui, ó. Aqui vai dar menos 18, só que com esse menos vai ficar mais, então vai ficar 27 mais 18. 45, ok? Então, o que aconteceu aqui? Se eu fosse relacionar com a matriz A o determinante era 5, essa matriz C que eu multipliquei ela inteira por 3, né, a inteira por 3, deu 45. Então, observem que o determinante de C, na verdade, ele deu 9 vezes o determinante de A. Da onde é esse 9? Ora, eu multipliquei a primeira linha por 3, a segunda linha por 3, porque eu multipliquei a matriz toda. Então, ó, é assim que a gente generaliza essa propriedade. 3 vezes 3, né? 3 ao quadrado, que é o 9, e o determinante de A, né? Então, ficou assim, ó. 3 ao quadrado vezes 5, 9 vezes 5, o 45, que bate com o que a gente tinha calculado ali em cima. Tá. Por que apareceu 3 vezes 3? Porque eu tinha duas linhas, né, na matriz. Se eu tiver mais linhas nessa matriz, por exemplo, se eu tiver uma matriz A que é 3 por 3, e aí eu multiplico ela inteira por 3, então vai aparecer 3 da primeira linha, 3 da segunda linha e 3 da terceira linha, 3 ao cubo. Então, uma generalização, vou até escrever de outra cor, seria assim, ó. Se eu multiplico, né, se eu faço uma matriz C, K vezes a matriz A, o determinante da C vai ser esse K elevado a N vezes o determinante de A. Quem é esse N? N é o número de linhas de A. Ok?
eu faço quantas linhas eu tiver ali, tá? Talvez vocês não precisem generalizar, tá? Mas eu achei interessante comentar com vocês, por quê? Porque eu não estou multiplicando aquele K pela matriz inteira, estou multiplicando apenas por uma linha, tá? Frisem essa parte aqui, ó. Então, aí se eu multiplico apenas uma linha, aí vai aparecer só K vezes o determinante de A, tá bom? Ó, propriedade 4. Uma vez trocada a posição de duas linhas, eu troquei duas linhas ali, o determinante vai trocar o sinal. Então, também fiz um exemplo, vou pegar aqui para vocês. Eu coloquei a mesma matriz de antes, para a gente não ficar perdendo tempo com coisa que a gente já calculou. Então, ó, esse determinante aqui deu 5, certo? Então, se eu trocar duas linhas, pode ser duas colunas também, tá? Mas vou trocar aqui duas linhas, tá? Geralmente a gente faz as propriedades tudo com linha. Então, observem que vai ficar 2 vezes menos 1, menos 3 vezes 1. Então, aqui ficou menos 2, aqui ficou menos 3, então ficou menos 5, ok? Então, é claro que essa aqui é uma 2 por 2, então se eu trocar de novo, vai voltar no 5, porque vai voltar a matriz original. Mas pensando que eu tenho uma 3 por 3 para fazer o determinante. Quantas vezes você trocar, ele vai ficar oscilando o sinal para mantém o sinal da matriz, troca o sinal, mantém, trocou mais uma vez, então trocou o sinal. Então, vai ficar nesse loop aí, se vocês ficarem fazendo isso, tá ok? Então, trocar a posição de duas linhas altera o sinal do determinante, tá? Propriedade 5. O determinante de uma matriz que tem duas linhas ou colunas, tá? Iguais é zero. Então, olha, ele tem duas linhas ou colunas iguais, tá? Então, esse determinante vai ser zero, ok? Então, deixa eu ver aqui, eu coloquei um exemplo. Coloquei até uma 3 por 3 para a gente calcular. Então, olha, 1, menos 1, 2, 2, 3, 4. Os números são bem aleatórios, tá, gente? Não fiquei pensando para colocá-los, tá? Eu só estou mantendo, porque aí eu confiro o sinal aqui e o vídeo sai ok, né? Porque quando a gente está na aula presencial e erra um sinalzinho, alguma coisa, vocês mesmos percebem e já avisam a gente, né? Mas como eu estou na gravação do vídeo, eu não tenho esse, né, esse recurso, né? Que seria vocês, né? Vocês assistindo a aula. Então, eu faço primeiro para garantir o resultado ali no vídeo. Então, vamos lá. Ó, então, eu coloquei essa matriz aqui. Então, eu vou dobrar, fazer por sarros por enquanto, tá? Porque a gente não viu ainda a Laplace, já já a gente vai chegar nele. Então, como é que fica o resultado aqui desse determinante? Ó, 1 vezes 3 vezes 2, ó, né? Então, vai dar 6, vamos colocar o 6 aqui. Menos 1 vezes 4 vezes 1, vai ficar menos 4. 2 vezes 2 vezes menos 1. Então, 4 vezes menos 1, menos 4. Agora, eu vou da direita para a esquerda. Então, tenho que lembrar que eu tenho que trocar o sinal desses meus resultados, tá? Então, vai ficar o seguinte, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Né? Menos 4 mais 4. Tem gente que faz assim, ó. Acho que vou até fazer assim, depois vocês me falam a melhor forma que vocês acharam. Deixar o menos, e aí mantenho todo mundo e depois troco todo mundo, tá? Então, vai ficar 4 vezes menos 1, menos 4. Depois 4 vezes 1, vezes menos 1, menos 4 de novo. E depois 2 vezes 3, 6, que deu 6, tá certo? Ó, trocar o sinal de todo mundo aqui. Ou você vai trocando, né, individualmente, tá? Igual. Então, aqui eu vou ficar com 6 menos 8, tá? Deixa eu colocar aqui 6 menos 8. Depois eu vou ficar com, aqui dentro eu tenho menos 8 mais 6. Menos 8 mais 6 dá menos 2. Então, eu vou ficar com menos 2.
6 menos 8 vai ficar menos 2. E aqui, menos com menos vai ficar mais. Então, ó, ficou menos 2 com mais 2, que é 0. Ok? Então, por que deu 0? Né? Acho que eu até esqueci de comentar, mas vamos lá. Por que deu 0? Aqui, ó. Linha 1 igual linha 3. Tá vendo? Pode ser colunas também, tá? Não dei o exemplo com colunas, mas também funciona. Então, se você tiver duas linhas ou colunas iguais, o seu determinante vai dar 0. Vocês viram que eu perdi um tempo aqui calculando, né? Você não precisaria perder esse tempo. Olhou para a matriz, identificou duas linhas ou duas colunas iguais, é 0. Ok? Bom, propriedade 6. Então, propriedade 6, eu também coloquei um exemplinho, mas vamos olhar aqui para ela o que ela fala. Ó, o determinante dessa matriz aqui vai ser igual à soma dos determinantes dessas duas matrizes, tá? Então, o que acontece dessa matriz grandona aqui? Eu tenho todos os termos aqui, só que aqui eu escrevi uma soma. Então, deixa eu ver. Ó, aqui eu escrevi uma soma de termos, tá? O que eu faço com essas duas matrizes aqui? Ó? Eu mantenho todos os caras e eu abri a soma aqui, ó. Abri de forma conveniente, tá? Então, quer dizer, não tem uma regra para como que você vai abrir essa soma, tá? Você pode abrir a soma com os números que você quiser. Ó, mas percebam que é mantido, ó, mantive, ó, essas linhas, ó, vendo? Ó, eu escolho lá uma determinada linha para abrir a soma e as outras são mantidas, ok? Então, eu vou colocar um exemplo aqui. Eu peguei a matriz de azul. Então, eu peguei a matriz 1, 2, 3 e 6, certo? E eu resolvi quebrá-la, né? Eu quebrei a soma lá embaixo, na segunda linha, tá? Eu fiz assim, ó, mantive a primeira linha e eu quebrei essa soma aqui, por exemplo, para dar 3. Poderia ser 2 e 1, poderia ser menos 1 e 4, que foi o que eu coloquei, poderia ser 5 e menos 2. Então, o valor, a quebra, você faz da forma que for conveniente, tá? Não tem problema. Então, eu coloquei aqui menos 1 e 4, por exemplo. Ó. Vocês concordam que essa soma dá o 3, tá? E para o 6, eu fiz 3 e 3, mas poderia ser, por exemplo, 2 e 4, 7 menos 1, qualquer valor que desse 6, tá? Qualquer soma que desse 6. Então, opa, deixa eu fazer embaixo aqui para mostrar para vocês. Ó, esse determinante aqui, ele vai dar 6 menos 6. Deu 0, certo? Então, essa soma aqui desses determinantes, ela vai ter que dar 0 também. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui deu 3 com mais 2, né? Porque ficou menos com menos. Então, 3 mais 2, 5. E aqui ficou 3 menos 8. 3 menos 8, menos 5. 5 menos 5 dá o 0. Ok? Vocês podem se perguntar assim, prof, mas quando eu vou usar essa propriedade, né? Depende, né? Às vezes você não encontra uma forma de usar a propriedade, né? Para que a propriedade serve? Ela serve para auxiliar você nos exercícios. Se você não identificou que essa propriedade é útil, então você não vai utilizá-la, tá? Não são todas aí que vocês vão utilizar, depende de como que vocês enxergam as possibilidades, tá? De resolução dos exercícios. Tá, vamos para a propriedade 7. Então, ó, o determinante não se altera se somarmos a uma linha outra linha multiplicada por uma constante. Então, agora, abre um parênteses aí para tudo e presta atenção. Essa propriedade é muito interessante, porque depois a gente vai acabar utilizando ela em outro procedimento de solução de um sistema linear, tá? Então,
é uma propriedade bem interessante. Ó, ele não se altera. Se eu fizer uma coisa, ó, somar a uma linha, então eu vou chamar assim, ó, linha I, tá? Somarmos a uma linha I, outra linha multiplicada por uma constante. Então, a notação que a gente usa, eu já vou trabalhar essa notação com vocês, é o seguinte, ó, eu vou pegar a linha I e vou somar outra linha, uma linha J, multiplicada por uma constante. Então, eu sei que a primeira vez que vocês veem isso é meio complicadinho, mas vamos lá, vamos voltar ao português. Ó, somarmos a uma linha. Então, eu estou lá com uma linha I. Eu pego e somo outra linha. Por isso que eu coloquei uma linha J, tá? Um LJ, linha índice J, multiplicada por uma constante. Então, essa outra linha, ela está multiplicada por uma constante. Então, eu vou atribuir a linha I, esse sinal aqui, né? Vou atribuir, a linha I vai receber, tá? Ela mesma mais K vezes uma linha J, uma outra linha, tá? Então, eu coloquei um exemplo para a gente fazer. Deixa eu só pegar a folhinha aqui. Vamos lá. Ó, eu tenho a matriz assim, ó. Pensando que eu quero calcular esse determinante aqui, ó, dessa matriz. 1, 2, 3, menos 1, 0, 1, 2, menos 1, 0. Certo? Pensando que eu quero calcular esse determinante aqui. Ah, mas aí eu prefiro calcular um determinante. Eu já vou usar uma tática aqui, que depois mais para frente vocês vão ver que ela vai ficar bem usual para vocês. Pensando que eu não quero calcular dessa matriz aqui, pensando que eu quero zerar esse número aqui, tá? E depois calcular o determinante. Então, que operação que eu deveria fazer para zerar esse carinha aqui, né? Então, pensando em fazer uma operação com outra linha, seria assim, ó, a linha 3 receber ela mesma, né? Ó, linha I receber linha I, mais um K vezes a linha J. Então, pensando aqui na linha 1, pensando que eu quero trabalhar com a linha 3 e a linha 1. Então, se eu colocar aqui, ó, o número menos 2, o que vai acontecer com esse 2 aqui, ó? Eu vou ter lá, deixa eu colocar a continha embaixo, eu vou ter lá o 2, aí eu vou fazer menos 2, que foi a operação que eu quis, vezes o que tem na linha 1, que é 1. Do 2 menos 2 aqui vai dar o quê? 0, tá? Então, só um exemplo, pensando que eu queira zerar aquele cara ali, tá? Então, essa propriedade fala é o seguinte, eu posso fazer esse tipo de operação sem alterar o determinante. Então, ó, esse determinante aqui vai ser igual ao determinante dessa minha nova matriz. O que acontece nessa nova matriz? Eu vou fazer uma conta na linha 3. Então, que conta que vai ser nessa linha 3? O que tem nela, menos 2 vezes o que tem na linha 1. Então, ó, vai ser 2 menos 2 vezes 1, vai ficar 0. Depois eu vou fazer para cada termo, tá? Depois vai ser, ó, o que tem nela é menos 1, menos 2 vezes o que tem aqui em cima correspondente. Então, vai ficar, ó, menos 1 com menos 4, menos 5. Esse novo número é o menos 5. E depois o que tem nela? Tem o 0 aqui, eu vou fazer menos 2 vezes o que está lá na linha 1, né? Esse. Então, 0 com menos 6, menos 6. Então, aqui ficou menos 6. Então, eu fiz uma operação do tipo a linha recebe ela mais K vezes uma outra linha, tá? Qual foi o exemplo que eu dei? Linha 3, receber linha 3 menos 2 vezes a linha 1.
Então, eu fiz uma conta lá na linha 3, ó, tá? Aqui que tá minha conta, né, ó, lá na linha 3, certo? Então, não alterou o valor do determinante. Depois vocês podem fazer aí, para vocês exercitarem, tá? O valor desse determinante é 8. Então, ó, eu tenho uma matriz A, que é a matriz 1, 2, 3, menos 1, 0, 1, 2, menos 1, 0, tá? Essa matriz, o determinante dela é 8, tá? Aí, eu tenho a matriz B, que foi feita uma operação nela. Que operação que foi feita? Linha 3 recebeu o que tinha na linha 3 menos 2 vezes o que tinha na linha 1. Então, a nova matriz B, depois que foi feita a conta, ficou 1, 2, 3, menos 1, 0, 1, 0, menos 5, menos 6, né? Só mudou a linha 3, né? Porque foi onde eu fiz a conta. E o determinante dessa matriz B também é 8, ok? Depois vocês façam o determinante aqui, tá? Depois vocês façam esse determinante aí para vocês verem aí o que realmente dá o mesmo resultado, tá? Então, gente, depois a gente vai usar bastante essa operação aqui lá na resolução de sistemas, então é bem importante que vocês entendam o que foi feito aqui nessa propriedade, tá? E a última, determinante de A vezes B é igual a determinante de A vezes determinante de B. Então, se você já tiver, né, o resultado do determinante de A e o resultado do determinante de B, você não precisa calcular A vezes B para depois... Vou apagar aqui, ficou horrível. Você não precisa para depois calcular o determinante de A vezes B. Não, você já faz direto, ó. Você já sabe que o determinante de A vezes B é o determinante de A vezes o determinante de B. Então, você só pega esses valores e multiplica, sem ter o resultado desse produto aqui. Você não precisa calcular A vezes B e depois calcular o determinante. Se você já tem a A e a B, calcula o determinante da A, o determinante da B e coloca como resposta, tá? Porque a gente sabe que A vezes B, dependendo do tamanho da matriz, é um processo um pouco longo de fazer, né? Porque o produto não é uma operação tão óbvia, né? Tão rápida, né? Bom, é isso, as propriedades, tá? Então, na próxima aula a gente vai ver o desenvolvimento de Laplace. Até mais!